Olá, amigo enxadrista, amiga enxadrista. Herzog aqui contigo no canal As Soluções Criativas para falarmos de percepção. E em sequência daquilo que abordamos na semana anterior, vamos estar desenvolvendo um tanto mais a nossa percepção daquele tema, né, de aberturas, meio jogo e final, né, que foram as fases do jogo. Nós vamos focar na abertura hoje aí e dar uma aprofundada. Por isso, nosso título hoje é Aberturas, Nós e os Mestres. A ideia é fazer um comparativo aqui entre nós jogando, aí eu vou nos representar, né, e uma partida de mestres, certo? Aqui, C4, e o adversário já logo joga esse D5, né? Eu com a intenção de jogar uma inglesa e ele tentando aqui levar para universos da Escandinávia. Aqui, né, o servidor do Lichess nos aponta alguns caminhos e eu escolho esse G3, que é um dos caminhos, né, e ele rapidamente me corneta, né. Sigo a proposta aqui e atinjo o objetivo, né, de proteger o rei. E por enquanto a situação central é essa: ninguém tem peões no centro, certo? E aqui você vê que é um jogo realmente de armadores. É muito improvável você ver um mestre propondo uma troca, né, uma transposição aqui já no primeiro lance para uma estrutura escandinava. Aqui eu trago uma partida de Ding Liren contra Wesley So, né, e comprova essa minha tese, ó. No alto nível, o pessoal não vem com esse peão direto aqui. Muitas vezes a luta se estabelece aqui por essas casas, tá? Que é o propósito da inglesa. Então, Ding Liren logo coloca aqui, e também o Wesley So colocou esse peão para ele agir aqui e o cavalo aqui e aqui. Então, ele já tem ações centrais, né, em todas as casas do centro. Aqui, quando vem esse peão, ele está respaldado por esse cavalo e por esta dama, né? Então, ele pode vir ali disputar, né, aquela casa com essas outras duas peças aqui, né? Então, você vê que, ainda que a preta tenha ganho aquele peão, logo depois a branca conseguiu proteger o seu rei, ainda que não tenha, né, nenhum peão no centro, nenhuma ação mais específica. Trocando lá para minha partida, você vê também, né, que a branca não tem nenhuma ação definida no centro, mas igualmente seu rei está protegido. A diferença é que as pretas possuem na sua estrutura um peão atrasado aqui como esse, né, que sim impede a chegada de outras peças por aqui, domina lá suas casas, né? Mas esse outro aqui não está aqui, por exemplo. Então, né, isso sugere aqui um pouco de dificuldade com mobilidade, tá? Um peão que começa nesta casa foi trocado por um que começa nesta casa. O efeito disso, e eu posso me mover aqui, um efeito disso, a preta não se move nessas diagonais aqui, né? E criou um espaço para ataques aqui no fundo. Então veja que tudo são decisões, ganha-se algumas coisas e se perde outras. Nessa coluna,
por exemplo, eu ainda tenho um peão para jogar. Lá na partida do Ding contra o So, agora o So se reorganiza aqui, né? Reposiciona suas peças, protege ele, o seu rei. Aqui há um foco de disputa, né? Por esse peão. Que o So defende e o Ding trata de ameaçar este cavalo aqui. Né? E repare aqui que Ding está posicionando as suas peças nesse espaço aqui, né? O So recua o bispo para ele se tornar um defensor aqui no futuro, né? Liberando espaço aqui, né? Nestas casas. E aí você vê como que é um jogo de um grande mestre. Ó. Trabalha a mobilidade. Aí aqui, quando o Ding tenta explorar, né, tem esse recurso para defender. Mas, como estamos falando do jogo de grandes mestres, repare como é que está aqui o chinês. Né? Está todo postado aqui e não se lançou para nenhuma luta. Né? Pode ter feito esse lance, inclusive, para obrigar o So a mexer esse peão, porque ele recém tinha recuado o bispo, ele não colocaria o bispo aqui na frente de novo, muito menos a dama e a torre. Né? Então, é um exemplo de uma malandragem que os grandes mestres têm, né? E que eles fazem. Aqui na minha partida, por exemplo, ó, você vê que agora, diante dessa situação aqui desse peão, a preta se obrigou a jogar esse bispo aqui. Ele quase não tinha bons lugares. Né? Isso sugere não que a proposta esteja certa ou errada, né? Mas que a proposta da preta com esse peão em C6 traz essas dificuldades de mobilidade. Né? Então aqui se posicionou nesta casa para ficar exercendo um controle nessa diagonal, enquanto foi se desenvolvendo por outros caminhos, liberando as outras peças. Aqui, a branca, que não tem conexão com essa proposta, fez essa ameaça, né? E começou a ameaçar esse ponto aqui. Né? Lembra que eu falei para vocês que na abertura inglesa a ideia principal envolve, né, essa diagonal aqui. Né? Então, aqui o cavalo e o bispo estão mirando nessa casa, estão controlando ela, né? Mas não tem ninguém defendendo esse peão. Então, pode ser realmente interessante. Aí, por isso que eu fui lá. E aí veio essa defesa ali, né? E o computador manda tomar o cavalo, mas eu vim com essa outra proposta, aumentando aqui, né, a pressão sobre os pontos que envolvem, né, essas casas aqui, esse complexo aqui. Aqui foi trocado com o peão errado. E eu sigo colocando carga nesse peão aqui. Né? Lá no Ding, por exemplo, ó, você vê que ele manobrou aqui de modo a tentar evitar ali, né, a ação daquele bispo. Ele trocou os bispos de casas pretas e segue aqui com a sua formação recuada. E só agora ele avança um peão, né, criando ameaças aqui, né? Você vê que fica essas casas
com um certo domínio das pretas. E aí ele se reorganiza lentamente. Você vê que também, ó, há um ataque nesse ponto aqui, né? E o So retorna. Então, o que acontece quando a gente vai dominando as ideias de abertura? A gente vai sabendo, né? Vai tendo noções de onde colocar as peças, de onde jogar e etc. e tal. Vai se sentindo mais seguro para lidar com os desafios, né? E agora, colocando toda a pressão em cima desse peão, você vê aqui o grande centro conflito da partida é esse peão, né? E aí o Wesley So mexe naquele cavalo ali, porque é alguém nas adjacências aí que pode causar perigo, né? E aqui você vê como os grandes mestres abordam essa questão, né? Que temos duas torres aqui e aqui também, mas somente a branca tem um peão. Então a luta se tornou agora para fazer este peão percorrer o tabuleiro, né? O So rapidamente encerra essa disputa com as trocas, e aí sobra um final 5 contra 5, cavalo e rei, no qual o chinês acabou se sobressaindo aí por meio da sua técnica ultra apurada, né? De que modo ele venceu esse final? Isolou o peão da ponta, evitou os cheques principais ali, garantiu essa tomada, criando a nova ameaça ali, né? E aí ele foi eliminando, né, as forças da preta. Ó, gastou toda a energia lá e garantiu que ali ele iria, né, promover, porque aqui, desde o início, é o foco, né, da abertura inglesa. Com isso você entende, né, por meio dos jogos dos mestres, né, o que acontece numa partida. Aqui na minha você vai ver que eu saio um pouco disso, né, para trabalhar com uns elementos que são ligeiramente diferentes, né? Os mestres estavam ligados aí, né, na teoria. E nós aqui na prática, às vezes a gente diverge um pouco porque estamos focados em outras situações, né? Esta casa está sobre meus domínios, essa peça sobre ameaça, né? Eu cravo aqui, estou criando outro tipo de relação um pouco mais tática, a princípio, do que foi aqui na partida dos grandes mestres, né? Aqui sim, esta casa estava à disposição da preta e a preta a utilizou, né? Aí aqui eu troco, faço essa ameaça. E agora, algo que aconteceu lá no Diglirim acontece aqui também, ó. Muito parecido.
Não estou tentando copiar o mestre, né? Eu pura e simplesmente observei que poderia fazer isso na minha partida. Repare aqui nessa posição seguinte: para onde vai este rei preto? Para lugar algum, né? Então, o adversário tinha coisas melhores para fazer, né? Mas acabou jogando esse lance aí. E aí eu joguei aqui, que é um lance que liberou somente esta casa aqui para o rei, né? Nas demais ele segue obstruído, né? E eu tenho pelo menos 2 golpes aqui de cavalo em que eu pego a dama aqui. E ainda por cima estou ameaçando essa torre. Então realmente é uma situação que a gente pode dizer que é difícil de gerenciar, e o meu oponente fez esse lance que a princípio tem muito fundamento, né? Ele aproveitou esse ponto de conexão com o bispo, né? Para me ameaçar com a torre. Porém, isso se revela ineficaz, né? E eu acabo vencendo a partida aqui com esse lance. Os mestres já passaram por esse caminho de desenvolver, né, o seu estilo de jogo, adaptar ele à sua personalidade de jogo. Então, eles têm um grande entendimento sobre todo o processo, abertura, meio jogo e final. E nós, quando começamos a estudar, a gente pode, né, manifestar já um jogo parecido com os dos grandes mestres, né, a partir daquilo que a gente vai entendendo. Como você viu aqui, essa partida conceitualmente foi bem parecida até com o que joga, né, o grande mestre Jim Glirin, por exemplo, aí, no seu estilo de jogo. Por isso, quero te falar de uma oportunidade aqui para que você vá se instruindo, vá se instrumentalizando para jogar um xadrez consistente. Te falo aqui da mentoria rumo ao centro de jogo. E o que é isso? Às vezes a gente não entende o porquê fica tão assustado com determinadas posições, né, com determinadas situações que aparecem no tabuleiro, principalmente em jogos competitivos, jogos de evento. Às vezes é algo que você nunca viu, que você nunca estudou, e aí você sente cair o seu chão, né? Você tem que pensar muito mais e se organizar, e isso às vezes pode ser difícil, né? Pode ser que isso aconteça na 4ª rodada de um torneio suíço, por exemplo, quando só falta mais 1, 2 ou 3, e é uma partida decisiva, e aí você precisa, né, desse gás aí e não sabe por onde começar. A mentoria rumo ao centro do jogo ajuda você a lidar com isso, porque nela a gente aborda justamente isso, a sua percepção, a sua reação, né? E como você pode organizar isso. Você desenvolve o seu jeito, né, as suas ferramentas para lidar com você mesmo, né, com as suas reações, as suas emoções durante as partidas de competição. Por que isso? Porque quando a gente se torna consistente, levar troféu para casa se torna frequente. É necessário para você dominar a si mesmo, né, para que você atinja a consistência, né, consiga estar mais presente ali nas situações para usar aquilo que você tem de melhor e aí performar melhor nos seus torneios. Você desejando um orçamento, pode clicar no link da descrição aí que a gente conversa, certo? No mais, gratidão por existir e por me assistir. E eu te relembro,
Mova seus peões e me encontre no próximo vídeo. O que dizer da vida?